O que aparentemente pautou a decisão e pautou também a ação movida pelo Vasco na Justiça foi uma espécie de uma alegação de um risco à instituição pelas questões que envolvem a 777 fora do Brasil. Unidos. Ela tem processos que ela enfrenta por fraude na Corte de Nova York. E essa bomba aí de a SAF do Vasco acabar perdendo o controle do clube na Justiça, vale lembrar de novo que é em caráter liminar, mas a notícia é quentíssima, acabou de acontecer. O Vasco, então, a Associação do Vasco retoma o controle do futebol. Você que foi jogador, Alex, uma notícia como essa, chega de que maneira? É claro que na sua época não tinha SAF no futebol brasileiro, mas havia troca de comandos, havia eleições, né? E às vezes as trocas eram muito bruscas. O jogador se liga nisso ou fica meio alheio o que está acontecendo fora do ambiente quatro linhas? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Ô, Felipe, às vezes pode parecer que o atleta ele fica meio aquém do que está acontecendo, mas não fica. Depende, você está num momento... É muito difícil dentro do campo. A gente já ouviu histórias de tempos atrás de futebol, que tem gente que fala que prefere o jogador vagabundo, vamos dizer, do que o santinho. É porque a parte do futebol, da nossa sociedade, ela muda. Mas não tem como dar certo um ambiente onde o comando, ele realmente não é cristalino, ele não caminha bem. Porque se ele não caminha bem de alguma maneira, não tem como, Felipe, eu caminhar bem com o Mansur e não caminhar bem contigo num ambiente de trabalho. Se eu tenho uma maneira de trabalhar, de enxergar as coisas, e de repente a prática que o futebol ele é mais cruel pelo resultado, que ele pode vir do lado positivo ou não, e para o Vasco numa reconstrução não é fácil, e muitas das coisas que a gente ouviu, e até com informações que a gente realmente não viu acontecer dentro do Vasco, lógico, é uma bomba. Não sei de que maneira se interpretada, porque ninguém sabe como é em caráter liminar, o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, não ajuda em nada, né? Mas da maneira que está também, pelo jeito, parece que não está legal, né? A questão de ir no Vasco. Então, diante disso, vão ter cenas, né? Vão ter próximos capítulos, porque tem um contrato, tem uma situação toda que foi feita. Mas, nesse sentido, eu corro, assim, dá um receio de saber que realmente impacta dentro. Não é por vontade ou não, mas é algo que você está pairando nuvens, poluição ali, uma hora quem está dentro ali vai acabar respirando e não vai fazer bem. A questão que deve ficar um clima de incertezas, né? Porque são contratos baseados no contrato que o Vasco tinha com a SAF, um dinheiro vindo da SAF, a associação nesse momento, como vai se estabelecer financeiramente para honrar esses contratos momento, que foram assumidos com os jogadores? Pela decisão que é em caráter liminar, ou seja, ela tem um caráter provisório, claro, mas ela determina a substituição dos conselheiros indicados pela 777 no Conselho de Administração da SAF por conselheiros indicados pela associação, pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. O que aparentemente pautou a decisão e pautou também a ação movida pelo Vasco na Justiça foi uma espécie de uma alegação de um risco à instituição pelas questões que envolvem a 777 fora do Brasil. Unidos. Ela tem processos que ela enfrenta por fraude na Corte de Nova York. Há, ao mesmo tempo, e tem sido farto o noticiário na imprensa da Bélgica, no Standard Liège, uma tentativa de recuperação da parte dos antigos acionistas que venderam um percentual para a 777 por não cumprimento de várias obrigações. Ela recentemente contratou advogados especializados em insolvência, o que dá também fortes sinais de uma dificuldade extrema financeira para que ela cumpra também os seus compromissos assumidos no processo de compra dos 70% da SAF do Vasco, quando foi feito o negócio com a associação, com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, tudo isso gera uma insegurança de que ela será capaz de cumprir os compromissos contratuais que ela tem, colocando em risco a saúde de uma instituição importante, centenária, como é o Vasco, e aí isso pautou a decisão liminar da Justiça de devolução desse controle ao Clube de Regatas Vasco da Gama. É ver a partir de agora quais são os outros passos, porque se inicia, há ainda vários capítulos por vir dessa batalha judicial. Daqui a pouco o Rodrigo Capello, que foi quem trouxe essa notícia lá no GE, vai estar aqui com a gente no Troca de Passes para a gente conseguir se aprofundar um pouco mais nesse assunto, notícia quentinha de agora a pouco, tá legal? Vamos conversar agora com o Rodrigo Capello, né, que trouxe a notícia agora há pouco lá no GE, essa bomba que cai em cima de São Januário,
com a decisão da Justiça entregando em caráter liminar o comando do Vasco à associação. Capello, obrigado pela presença aqui no Troca, boa noite. Traga mais esclarecimentos, por favor. Não dão descanso, mas o Capello não precisa nunca de descanso, né? Convenhamos, o homem é a cara da notícia. Estava trabalhando, inclusive, até agora, porque estava escrevendo a notícia para o GE. O Capello, o torcedor do Vasco, está ansioso para saber quais serão os próximos passos, o que dá para prever, se é que dá para prever alguma coisa, porque é uma questão que vai se enrolar mais algum tempo. Enfim, as novidades para a gente sobre esse caso do Vasco. Capello, boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, amigos e a quem nos assiste. Quando eu entro no Troca é porque alguma coisa muito importante aconteceu. E nesse caso, realmente é importante. Uma decisão tomada agora à noite, na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, pelo juiz, vou até puxar aqui o nome para não falar errado, Paulo Assede Estefan, tomou uma decisão que ainda é em caráter liminar, mas ele tirou o Vasco SAF, o futebol, do comando da 777 Partners, que comprou o Vasco anos atrás. 70% dessa SAF pertenciam à 777 e agora, pelo menos em caráter liminar, voltam para a Associação Civil Sem Fins Lucrativos, Clube de Regatas Vasco da Gama, presidido pelo Pedrinho, pelo grupo político do Pedrinho. Então, o futebol provisoriamente está com a associação que tinha entrado com uma ação pedindo para retornar ao futebol. Essa é uma ação que corre em segredo de justiça, então até então a gente não tinha detalhes em relação a ela e nem deveríamos ter, mas como se trata do Vasco da Gama, do futebol, essa decisão em questão de alguns minutos vazou, chegou a alguns jornalistas, inclusive a mim. Tenho aqui a cópia dela, não vou ler ela inteira para não deixar, não fazer os nossos espectadores dormirem, mas o que tem de mais importante aqui é, por um lado, a associação ela admite que a 777 não estava devendo nada em relação às suas obrigações contratuais, mas ela acusa a 777 de não fazer uma boa gestão, de não ter um bom futebol e de estar sofrendo problemas no exterior. A 777 está sofrendo acusações de fraude nos Estados Unidos por parte de outros terceiros com quem ela faz negócios. Então, a associação entrou com uma ação na justiça para retomar o futebol e o juiz entendeu que a ação deveria ir adiante, que a associação tem razão e cedeu em caráter liminar. Claro que a justiça ela é imprevisível, né? Até na questão do tempo. E é óbvio que a 777 vai recorrer dessa decisão em caráter liminar para tentar cassar essa liminar e restabelecer o comando do Vasco. Agora, é possível imaginar, ou talvez, não sei se você já teve tempo para conversar com outras pessoas, Capello, sobre como vai ficar a direção do Vasco a partir de agora, né? Nesse momento de transição, a gente não sabe mais quem manda, quem vai estar. Com um novo treinador nesse momento. Você imagina na cabeça do novo treinador. O português já rescindiu seu contrato com a Vitória de Guimarães para vir treinar o Vasco. Como é que será que vai ficar a situação do comando do Vasco no futebol, dentro do centro de treinamento? Porque o Pedrinho sequer era autorizado a entrar no centro de treinamento do Vasco. A partir de agora, há uma rota aí para o estabelecimento dessa nova decisão? Com toda sinceridade, não deu tempo de fazer nada além de ler a decisão, escrever o texto, passar para cá e falar com vocês. Então, ainda não. Mas a gente sabe, assim, teoricamente, o que vai acontecer. Os advogados da 777 vão recorrer e vão se defender para retomar o futebol. Enfim, como tem ainda um trâmite judicial pela frente, né, isso aqui a gente está tratando ainda de primeira instância no Rio de Janeiro, tem depois a segunda instância, depois tem como recorrer ao STJ, eventualmente tem a STF. Então, assim, tem uma longa disputa judicial que vai se abrir. A gente não tem como prever o que vai acontecer na própria primeira instância do Rio de Janeiro, porque, como a gente está dizendo, isso aqui é uma decisão em caráter liminar. Então, isso aqui ainda vai ser apreciado pelos juízes em primeira instância. É imprevisível, a verdade é essa. Essa decisão é uma decisão, e eu estou entrando com uma análise minha, não estou mais apenas reportando os fatos, mas é uma decisão bastante inusitada e é uma decisão que ela não é comum, assim, ela não é uma decisão pequena, é importante que as pessoas saibam disso. É uma decisão bastante grave. Você tirar de alguém um ativo que esse alguém comprou, cujo contrato não foi desrespeitado, porque a própria ação, e é importante isso, não é que o juiz deu essa opinião,
a própria associação do Vasco, quando abre a ação, ela admite que o contrato vinha sendo cumprido. Então, o juiz ele tirou o futebol da 777, admitindo que o contrato nem sequer foi desrespeitado, mas que, como o futebol vinha apresentando maus resultados, e por isso ele conclui que há má gestão. Como o Vasco é uma entidade que mexe com paixão, e ele diz isso na decisão, mexe com o torcedor, mexe com algo que é maior do que a própria SAF. E como existem notícias de uma acusação de fraude nos Estados Unidos, e olha, é uma acusação, ainda não houve nem investigação e nem julgamento. Então a 777 ainda não é também culpada dessa acusação de fraude. Isso é um fato. Mas por haver esses elementos, o juiz já tirou o ativo das mãos dos americanos. Então essa é uma decisão bastante controversa, bastante inusitada, e o que vem pela frente é uma longa batalha judicial que talvez mude já amanhã. É realmente imprevisível. Isso no campo judicial. Quem está assistindo a gente, assim como os jogadores, o técnico, os dirigentes da SAF, os contratados, enfim, os profissionais contratados, os membros amadores da associação, a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer daqui em diante. Ninguém sabe, né? Obviamente, todos eles continuam contratados, jogadores, técnicos, profissionais, e todo mundo vai acompanhar com muita apreensão. A SAF do Vasco cai num momento de grande incerteza, né? O único alívio, talvez, e o motivo desse alívio é muito pesar, é que pelo menos o campeonato foi paralisado. Então, o Vasco vai ter 2 semanas, talvez, 2 rodadas, na verdade, para talvez resolver um pouco dessa incerteza enquanto o campeonato não está acontecendo. Mas é um momento de grande incerteza para a SAF do Vasco. De insegurança para futuros investidores no futebol brasileiro, né? Porque uma decisão, como o próprio Capello disse, controversa como essa, não pode se basear apenas no mau rendimento em campo, né? Tem que ter algo mais grave para se tomar essa decisão. Uma investigação nos Estados Unidos, como de novo o Capello disse muito bem, não é uma decisão. Né? Então, é algo que... retirasse de alguém um ativo que ele comprou, cumpriu os compromissos, por algo que se imagina que possa vir a acontecer, né? Porque as disputas no exterior, elas estão em andamento também. Então, é quase como uma punição preventiva a alguém que é dono de um ativo, adquiriu um ativo, um investimento... Que talvez não tenha cometido crime. E é difícil até falar isso sem parecer que você está defendendo um lado ou outro, mas porque a gestão esportiva era ruim, mas os compromissos assumidos em contrato, você não tem algo que tenha sido descumprido. E a questão do exterior é como uma punição preventiva. E a questão esportiva ser ruim é subjetiva, porque a 77 pega o Vasco na 2ª divisão. Se a gente pensar que hoje o Vasco está na 1ª e escapou do rebaixamento na última temporada, outros ativos que ela com outros jogadores contratados, investiu, um time que talvez seja mais competitivo, que neste momento não está bem, não significa dizer com certeza que o futebol está sendo mal conduzido, né? Então vamos aguardar. O Capello certamente vai acompanhar todos os passos e vai trazer as novidades assim que elas surgirem. Obrigado pela disponibilidade, Capello. Assim que pintar alguma novidade aí, você manda aquela mensagem pra gente e a gente coloca no ar aqui pra gente conversar, tá bom, Capello? Obrigado mais uma vez. Pode deixar, sempre à disposição, e pode ter certeza que nos próximos dias vão ser intensos. Então, tem muito trabalho pela frente. Capello, então, vai aparecer bastante, podem ter certeza, aqui no Troca de Passes. Valeu, Capello, bom descanso, boa noite para você. Imagina a cabeça do Álvaro Pacheco, técnico que estava no Vitória de Guimarães, já foi desligado, não vai comandar, por exemplo, o time na última rodada do Campeonato Português, no final de semana. O Vitória de Guimarães joga contra o Arouca na última rodada, ele não será o treinador, porque já se despediu do Vitória de Guimarães, e tudo indica viria ao Brasil na próxima semana para ser apresentado como técnico do Vasco. E agora? Como é que fica a cabeça do cidadão? Acho até que os representantes da associação, que agora assumam seus postos no conselho da SAF, o nível de intervenção no dia a dia do futebol precisa ser muito medido e muito cauteloso, porque o cenário é de absoluta insegurança, para você não criar idas e vindas no futebol que causem uma instabilidade absolutamente irreversível. Talvez o melhor seja honrar esse compromisso
e dar o máximo de tranquilidade ao novo treinador para trabalhar. Estamos de volta com Troca de Passes, 00:19. A gente passou para vocês aqui no último bloco a notícia quentinha, né, do pedido. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido do Vasco e tirou o controle da SAF das mãos da 777. A decisão é em caráter liminar. E o Alex estava começando a falar quando eu tive de interrompê-lo para a gente pagar o intervalo. Alex. Não, é que o que o Mansur falou sobre a cautela é importante e, ao mesmo tempo, essa questão do treinador, porque ao mesmo tempo que o campo ele sente, é ali que eles podem fazer tudo. É ali também que eles podem se fechar. Então, de você ter pelo menos o comandante, chegou nesse nível, eu acho importante também tentar manter esse compromisso com um treinador que ajude, sim, de repente, a blindar um pouco mais com competência, óbvio, né? Para você ter um líder ali nesse sentido, porque é o campo que vai dar o resultado. Porque senão você fica esse negócio enrolado, Felipe, passa pouco tempo que você pensa que não, o Vasco fica lá para trás, e aí é um grande problema a mais que eles têm, além do político, financeiro, aí vem esse esportivo. Então, um comando que possa ter, que é o treinador, eu acho que é bem razoável eles pensarem com muito cuidado. O problema é que o treinador, aparentemente, ele que está pode vindo, desistir, né? né? Ele pode desistir. Essa é a questão. E se o pessoal da 777 pede o comando, o que será do Lúcio, né? Que é o CEO do Vasco? Né? Tem o superintendente, o Glauber, que é o superintendente de futebol do Vasco. Esses caras vão continuar apitando dentro do centro de treinamento? Quem é que vai assumir o contato com os jogadores nesse período nebuloso de ações? É fundamental dar segurança a esses profissionais para seguirem trabalhando. Os jogadores devem pensar, será que eu vou receber? Como é que vai ser o pagamento? Será que a 777, no meio desse imbróglio judicial, vai continuar pagando? Será que a associação vai ter força para pagar? Será que o Pedrinho vai poder entrar no CT agora? Então, tudo isso a gente Menos vai ter mal, que olha para você acompanhar. ver, um presidente igual o Pedrinho, ex-atleta inteligente, isso ajuda demais nesse momento para pelo menos ajudar. Eu não Ele acredito tem a que a confiança justiça do torcedor, né? tem a Isso confiança é do torcedor algo que é fundamental. e dos profissionais ali, com certeza.